Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha é derrotada, a Alemanha entra numa crise financeira, moral, de autoestima muito grande. Porque eles achavam que eles iam ganhar a guerra, né? E eles perderam por quê, basicamente? Perderam porque não tinha como ganhar contra todo o resto do mundo. Quer dizer. E o país entra numa crise muito grande. E a gente sabe que quando um país está numa crise muito grande, o povo começa a procurar um milagre, um salvador da pátria. E procurar culpados também, né? E procurar culpados. Hitler tinha sido um estafeta na Primeira Guerra Mundial. Ele não chegou a ser soldado, ele era um mensageiro entre trincheiras. Tá. O quartel-general dava uma ordem e ele corria numa trincheira, na outra, para passar aquela mensagem, né? Ele participou da guerra assim, ele era um incompetente de tudo. Quando acaba a guerra, ele foi queria um herói de guerra, não foi. Ele ganhou uma medalha, uma cruz de ferro, porque ele tomou um tiro numa dessas correrias, tomou um tiro, então tinha a sua homenagem. Quando acaba a guerra, ele tenta ser um artista plástico. Mas ele nunca gostou de estudar, nunca quis estudar e não conseguia entrar na Faculdade de Belas Artes da Áustria, porque o Hitler é austríaco, não é alemão. Tentou 2 vezes entrar na Universidade de Belas Artes em Viena, não conseguiu. Aí ele roda para cá, roda para lá, não sabia muito o que fazer e resolve ir para a Alemanha. Encurtando a história, ele resolve para a Alemanha. Como ele não tem atividade, não tem profissão, ele resolve virar político. E entra num pequeno partido que existia na Alemanha, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era um partido que tinha 50 e poucos membros, mas na carteirinha eles diziam que tinham 500 e tanto, para enganar as pessoas. E o Hitler, como era muito esperto, muito vivo, ele pensou assim: se eu entrar num partido grande, eu vou ser pequeno. Se eu entrar num partido pequeno, eu posso ser grande. Então ele entra nesse partido, o partido passa a se chamar Partido Nazista, para facilitar as pessoas. E a palavra nazista significa o quê? Então, vem da Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como é que fala em alemão isso? Nacionalsozialistische Nazi. As primeiras palavras são Nazi. Tá. Nacionalsozialistische Arbeiterspartei. Entendi. Por isso que chama nazismo, por isso que a palavra nazismo veio daí. Tá. Aí ele entra no partido, ascende, né, vai subindo na hierarquia do partido, que era pequenininho, e começa. Ele era muito esperto, ele tinha algumas qualidades. Excelente orador, muito poder carismático. Poder de convencimento absurdo. Muito, muito, muito. Ele tinha uma habilidade, ele conseguia falar com a alta classe e a baixa classe. Se ele ia num jantar para arrecadar fundos para o partido, tinham banqueiros, empresários, ele falava muito bem com essa turma. Se ele ia num estádio de futebol falar com as massas, com a população, também. Ele falava muito bem com essa turma. Então, ele era muito hábil politicamente, ele realmente era muito esperto. E ele tem todas as visões necessárias para chegar no poder. Ele percebe isso, que ele tinha que achar um culpado para a derrota da Alemanha. Então, como já existia um antissemitismo na Alemanha, ele começa a dizer que a culpa da derrota da Alemanha é dos judeus. Apesar dos judeus alemães terem lutado na Primeira Guerra e ganharem medalhas e tudo... Ah, é? Lutaram pela Alemanha? Pela Alemanha. Na Primeira Guerra, os judeus alemães eram alemães. E por que ele... Como colou esse papo, então? Porque existiu o antissemitismo na Alemanha. O povo queria achar um culpado para a derrota, porque você reconhecer o erro é difícil. É claro. Você dizer, não, culpa é do outro. Culpa é do outro, isso é fácil. Posso falar uma coisa? Claro. Tem outro pequeno detalhe muito trágico, que quando a Alemanha foi derrotada, a República de Weimar, que é a república que sucedeu ao Kaiser, o Império, né? Chegou ao poder, e quando se assinou o Tratado de Versalhes, que aceitou, digamos, a Alemanha aceitou a sua derrota, o ministro de Relações Exteriores da Alemanha conseguiu ser um judeu, por uma incrível coincidência, o tal de Rathenau. E então foi mais fácil ainda para Hitler culpar os judeus, porque tinha uma... Agora, ele não falava que, digamos, o presidente da Alemanha depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial, era um famoso general, Hindenburg.
que realmente ordenava tudo isso. Se entende? Mas a culpa ele botava no Rathenau. Botava nos judeus. A culpa Entendi. era dos judeus. Então, a Alemanha então achou o culpado para a derrota, os judeus. Como que ele falava isso? Ele falava abertamente. Em discursos, que os judeus eram quinta coluna, que quando eles estavam no exército, eles atacavam o próprio exército alemão, que atacavam por trás, que passavam ordens para os inimigos. Ele queria a fake news que ele quer. Fake news não surgiu há pouco tempo. A fake news tem há muito tempo. E isso a galera começa a comprar essa ideia. Isso eles compram porque eles também... existiu antissemitismo latente na Alemanha. Entendi. Depois, com a derrota da Alemanha, ela tem que pagar uma indenização muito grande para quem venceu a guerra, porque ela que causou a guerra. Então, a Alemanha se endivida muito, a economia alemã vai para o buraco, depois vem a crise de 29 no mundo, que também leva o mundo inteiro para o buraco. A Alemanha fica numa situação muito ruim. A culpa de quem? Dos judeus, e depois ele também começa a culpar os comunistas. Ah, é? Culpava os dois, comunistas e judeus, mas principalmente os judeus. Tinham negros também? Não tinha negro na Alemanha nessa época, era muito ciganos? raro. Ciganos tinha, mas não entrava nesse momento, não. Eles não se preocupavam com os ciganos. Tá. Os culpados eram os judeus, porque ele dizia que os judeus dominavam o mundo, tem essa mentira eterna de que os judeus dominam o mundo, e quando na verdade a Alemanha, 0,8% da população alemã eram judeus. A Alemanha na época tinha 65 milhões de habitantes e 600 mil judeus. Espalhados por toda a Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Tá. Mas a culpa é da derrota dos alemães. Por que nós estamos na crise financeira? Os judeus. Como é que a gente faz? Tem que culpar os judeus e tal. E com isso ele começa a subir. O partido nazista vai ganhando poder. Aí acontece coisa aqui, golpes daqui e dali. Em 1933, o partido nazista conquista 30% das cadeiras do parlamento alemão. Um partido pequeno consegue... cresce por causa disso, porque ele... Nós perdemos a guerra. Ele dá uma resposta que o pessoal estava querendo. Queria ouvir. Contava fake news que ele queria, a mentira que ele queria, e o povo comprava, que precisava comprar. E ele passou a ser considerado o salvador da pátria. Ele era o grande homem que podia salvar a Alemanha. Passou a ser idolatrado. E ele tinha um marketing sensacional. Aquele bigodinho ridículo dele era uma marca registrada. O cabelinho que caía na testa. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho. Ele era um ator. Ele realmente era brilhante nisso. E ele se cercou, por exemplo, ele pegou o Joseph Goebbels, era um jornalista muito talentoso, que administrava toda a propaganda dele. Então, poderosa, né? Poderosíssima. Televisão. Televisão não tinha rádio, jornal, ele cinema, teatro. Uma mentira repetida muitas Às vezes acaba sendo verdade. Isso o próprio Hitler já falava antes. É mesmo? Se você falar, se você mentir, as pessoas eventualmente vão começar a acreditar. Entendi. Então, o Goebbels cuidou de toda a comunicação na Alemanha. A coisa foi muito bem feita. O partido nazista ganhou 30% das cadeiras do parlamento, aí eles deram um golpe de Estado e tomaram conta da Alemanha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os alemães votaram no partido nazista. Certo. O golpe veio depois que eles já estavam... então ele foi eleito... Foi eleito com 33%. Democraticamente. Era um parlamentarismo, a Alemanha ficou com 30% das cadeiras do parlamento.